Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Forte abraço a todos. Vamos para mais uma aula de história. Antes, nós iremos escutar, nossa música de abertura. Pessoal, bate aquela saudade, das aulas presenciais. Mas se Deus quiser, logo logo nós estaremos de volta. Então vamos para mais uma aula de história, dando continuidade, ao conteúdo passado, tratando principalmente sobre os portugueses, que descobrem as novas terras, ou seja, essas novas terras, precisamente a América, e nós iremos analisar, estudar, esse processo de, não é nem de descobrimento, mas de colonização do território do Brasil, certo? Então, pessoal, esse processo de colonização é por isso que muitas vezes alguns historiadores não aceitam essa ideia de descobrimento. Por que não aceitam essa ideia de descobrimento? Porque, pessoal, já haviam pessoas habitando o território brasileiro. Quem eram essas pessoas? Os indígenas. Então não houve um descobrimento. Houve de fato uma colonização, uma chegada de outros povos, os europeus, e colonizaram o território brasileiro. Então não houve descobrimento, mas sim colonização, correto? E essa colonização, pessoal, ocorreu a partir do momento das grandes navegações marítimas, onde os países da Europa, eles mantinham relações comerciais, diretamente com o Oriente, principalmente a China, a Índia, a Arábia Saudita, Então os europeus eles mantinham rotas, comerciais, basicamente para comercializar especiarias, como cravo, canela, pimenta do reino, tapetes, tecidos, ouro, Então, esse mercado, essas rotas marítimas, elas foram importantes principalmente para o processo de colonização e chegada dos colonizadores até o território brasileiro. Observem aí, pessoal, nesse mapa, se vocês observar, essa parte, se essa linha é tracejada em azul, nós temos, as viagens de Pedro Álvares Cabral, que foi o responsável por colonizar, o território brasileiro, ou seja, se atracar nas terras brasileiras, precisamente aí em Porto Seguro, Então, ele se desviou um pouco da rota, que era costume dos europeus, e foi mais para leste, e aí chegou às terras brasileiras. Vasco da Gama, que também foi bastante importante, principalmente eles mantinham rotas também pelo continente africano, escravizando pessoas e também comercializando principalmente metais preciosos, como ouro. Bartolomeu Dias, que ele navegou pela costa oeste do continente africano, se vocês perceberem aí, por toda essa faixa oeste do continente africano, e
Pedro de Covilha, né? A parte verde aí, né? Que era justamente italiano, né? Pedro de Covilha, italiano. Aí ele conseguia, né? Os italianos dominaram essa parte central do mar Mediterrâneo até chegar na Arábia e na Índia, né? Justamente para comercializar suas especiarias. Então, Portugal, né? Eles precisaram, né? Necessitaram de encontrar novos caminhos para comercializar sua especiaria com a Índia. Por quê? Porque no mar Mediterrâneo, nessa parte verdinha aí, né, já era domínio dos italianos, né? Então eles tiveram que buscar, né, os portugueses, outras rotas marítimas, como foi o caso, né, de Bartolomeu Dias, Vasco da Gama e Pedro Alves Cabral, né? E vocês podem observar aí, né, na legenda, nós temos o ouro, né, os escravos, as pedras preciosas e as especiarias, né, que era justamente, vocês podem observar aí na Índia, né, que eles comercializavam principalmente as especiarias e os metais preciosos como o ouro, certo? Então aqui é mais ou menos algumas imagens, né, de algumas especiarias, né, que eles comercializavam: pimenta, cravo, gengibre, né? Além dessas especiarias, eles também canela, certo? Eles também comercializavam tecido, roupas, né, peles, que eram produtos bastante caros, não era toda pessoa que tinha acesso a esses materiais. E essas grandes navegações marítimas, né, elas, além de serem bastante importantes para o processo de colonização do continente da América, precisamente o território brasileiro, né, ela também proporcionou o descobrimento de outros lugares, de outros continentes, né, de outras regiões, que facilitaram principalmente a troca de mercadorias. E isso cada vez mais, né, como o próprio Gilberto Gil, ele diz, o mundo se tornou-se cada vez mais pequeno. Como assim, professor? Porque as pessoas foram, né, desbravando, conhecendo outros lugares. E aí, até que chegou um momento que todo o globo terrestre já estava praticamente descoberto. Já tinha pessoas, né, colonizando, né, entrando em contato direto com a natureza. E essas navegações se deram de duas formas, através de dois tipos de embarcações, as naus e as caravelas. As naus, como eu falei para vocês, eram embarcações maiores que comportavam uma maior quantidade de tripulantes, que carregavam armas e alimentos, né? Já as caravelas eram embarcações pequenas e que comportavam uma quantidade menor de tripulantes, né? E aí era mais para navegações um pouco mais rápidas, né? E Pedro Alves Cabral, ele utilizava, né, algumas caravelas, só que essas caravelas elas eram altamente sofisticadas e potentes, né, as mais potentes que haviam naquela época, que foram fundamentais para o processo de colonização do território brasileiro. Professor, como é que essas pessoas se orientavam em alto mar? Eles utilizavam dois instrumentos, a bússola e o astrolábio, né, que são equipamentos de orientação. A bússola, né, ela tem um imã, uma agulha imentada mesmo no seu centro, e que essa agulha, né, através das ondas eletromagnéticas, ela sempre vai apontar para o norte. Então, nas grandes navegações, os capitões eles utilizavam a bússola justamente para facilitar a orientação. Se eles sabiam aonde ficava o norte, né, que é um ponto cardeal, eles já descobriam do sul, o leste e o oeste. Então, a bússola, durante aquele período, foi muito importante para as navegações marítimas. O outro objeto é o astrolábio, né, que era justamente, como vocês podem observar aí na imagem ao lado,
que ele conseguia ver os astros, por exemplo, uma estrela, e aí ele conseguia ver justamente um horizonte, e a partir daí ele poderia mais ou menos localizar uma proximidade com a linha do Equador, facilitando justamente também a orientação em alto mar, certo? Então, criava-se um ângulo, né, que facilitava visualizar o horizonte e chegar, né, próximo à linha do Equador. Então, com essas grandes navegações, né, e essa efetivação da colonização dos portugueses, né, logo de início os portugueses não tiveram, né, a preocupação em colonizar o território brasileiro. Por quê? Porque eles não encontraram materiais preciosos, né, metais preciosos, e aí, né, só a partir do momento que os espanhóis começaram colocar os olhos com ver que o Brasil com olhos diferentes, aí foi que os portugueses realmente efetivaram o processo de colonização. E aí, né, em seguida houve o que? O Tratado de Tordesilhas. Que foi esse Tratado de Tordesilhas? Foi a divisão em que metade do Brasil ficava, né, do lado oeste, pertencia à Espanha, e do lado leste ficava o território, né, destinado aos espanhóis. E é justamente essa parte verde aí, aliás, os portugueses, e é justamente essa parte verde aí que é localizado, né, o território que foi destinado aos portugueses. Professor, depois que houve esse tratado de Tordesilhas, dividindo o território português e o território espanhol, né, criou-se as capitanias hereditárias. O que é essas capitanias hereditárias? Foi justamente uma distribuição de terra, né, pela coroa portuguesa a algumas pessoas chamadas de donatários. Quem eram os donatários? Eram pessoas da alta sociedade portuguesa que tinham condições, né, econômicas de fazer com que a terra aqui no Brasil eles se fixassem e prosperassem, né, desse lucro à coroa. Só que a terra não era dos donatários, mas sim era da coroa. Eles teriam, né, eles poderiam obter todo o lucro, esses donatários, mas a terra não era efetivamente deles, correto? Professor, qual foi a capitania que mais se destacou, né? A capitania que mais se destacou foi a capitania de Pernambuco, porque eles implementaram, né, a cana-de-açúcar. Então, durante aquele período, pessoal, foi a região que mais se destacou no processo colonial e econômico, né? Então, as capitanias hereditárias foram divididas em 13 capitanias, certo? A capitania do Maranhão, né? A capitania do Ceará, Rio Grande do Norte, Itamaracá, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, né, e Santana. Então, foram divididos justamente em 13 capitanias hereditárias. E a partir do momento que esses donatários começaram a efetivar, né, vir de Portugal e se fixar, criar suas casas aqui no território brasileiro, começou, né, a criar os engenhos. A partir dos engenhos que era utilizada justamente a mão de obra, primeiro a mão de obra escrava dos indígenas, depois foram colocados a mão de obra escrava dos africanos. E com o passar do tempo foram formando as primeiras famílias, né? A partir do momento que esses portugueses começaram a se fixar, comerciantes, durante aquele período, né, pessoas da alta sociedade começaram, né, a formar famílias tradicionais, casando, tendo partilha, né, principalmente perante a igreja, né, casando perante a igreja, e aí foram formando as primeiras famílias brasileiras, certo? Só que, além dessas famílias brasileiras, né, tinha as pessoas escravas, os negros escravos, né? Tinha as mulheres, né, que trabalhavam nas casas dessas pessoas da alta sociedade, né, que se casaram, dos portugueses, né, e que posteriormente
essas pessoas, né, essas mulheres que elas eram escravas, elas trabalhavam, né, principalmente nas atividades domésticas da casa. As crianças negras, elas brincavam às vezes com o filho ou com os filhos dessas pessoas brancas, né, só que sabendo que elas eram inferiores, né, levando em consideração que elas eram escravas. Então, tem algumas crianças que, quando chegavam a 7 anos de idade, essas crianças já eram levadas para trabalhar na roça, né? Principalmente na lida, da cana-de-açúcar. E a partir desse momento aí começa o processo de miscigenação, né? A mistura entre o negro e o branco e o indígena, até chegar, né, à formação da população brasileira, que tem uma grande quantidade de etnias na atualidade, certo? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até mais, certo?